João 6, do 60 ao 71. Acharam? Se você achou, marca aí na sua Bíblia. Nós assistiremos o vídeo introdutório como último ato litúrgico. Depois do vídeo introdutório, vamos à leitura e à exposição da palavra. O Evangelho de João, a pérola mais preciosa do Novo Testamento, revela a promessa mais grandiosa de Deus: a vida eterna em Cristo Jesus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Em suas páginas, somos convidados a um banquete espiritual, onde a água se transforma em vinho, os cegos enxergam, os mortos ressuscitam e a luz dissipa as trevas. Através dos 7 sinais milagrosos, João nos revela a divindade de Jesus, o Messias prometido. Mas João vai além dos milagres. Ele nos leva ao coração do Evangelho, revelando o amor incondicional de Deus, que entregou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Somos chamados a amá-lo e a guardar seus mandamentos, a fim de experimentarmos a verdadeira alegria e a paz que o mundo não pode dar. Em Cristo, a vida eterna. Uma jornada profunda pelo Evangelho de João. Evangelho de Jesus, conforme nos ensinou o apóstolo João, capítulo de número 6, versículo de número 60 até o 71. Está escrito assim: Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: Duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: Isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós. Pois Jesus sabia, desde o princípio, quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: Por causa disto é que vos tenho dito: ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: Porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhes Jesus: Não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nós suplicamos que o Senhor fale conosco por meio do texto que acabou de ser lido. Aplique-o nos nossos corações e na nossa vida. E que nós saiamos daqui com a certeza do que devemos fazer quanto às nossas vidas a partir do dia de hoje. Fale conosco, nos instrua. Nós precisamos lhe ouvir. E não só lhe ouvir, precisamos viver a partir daquilo que ouvimos e, consequentemente, a partir daquilo que cremos. O poder do Teu Espírito é capaz de operar isso em nós. Então que o Teu Espírito haja livremente no nosso meio, a fim de nos edificar no corpo de Cristo e no reino do Seu amor. Nós oramos em Jesus. Amém. Às vezes a gente tem a impressão de que os nossos tempos são
desafiadores quanto à aceitação do Evangelho. A gente tem a nítida impressão de que a nossa época é uma época em que as pessoas se escandalizam do Evangelho. Quando a gente oferece o Evangelho para essas pessoas, elas fazem careta, elas repudiam, elas simplesmente se escandalizam. A má notícia é que esta realidade não é uma realidade do nosso tempo. Essa é uma realidade que sempre perseguiu o Evangelho. O Evangelho sempre foi escândalo para muitos. O Evangelho sempre foi objeto de repulsa para muitos. O Evangelho sempre foi um desafio para muitos. Assim sendo, tanto naquele tempo quanto no nosso tempo, nós, para seguirmos o Senhor Jesus, temos que desagradar a nós mesmos. Nenhum de nós obedecerá ao Senhor Jesus, nenhum de nós se alegrará com o Senhor Jesus, nenhum de nós se renderá ao Senhor Jesus sem antes termos que subjulgar nosso entendimento, nosso coração e nossa carne. O texto que nós acabamos de ler nos convida a refletirmos sobre esse confronto da verdade divina e do coração humano. Jesus expõe pela segunda vez a incredulidade do povo, mas ele também mostra que vida eterna só é possível nele. Meu objetivo não é só mostrar esse confronto entre a verdade divina e a carne humana, mas o meu objetivo é te ensinar a vencer esse confronto. E assim que você aprender a vencer esse confronto entre a sua carne e a verdade divina, que sua vida passe a ser uma vida que louve o Senhor de forma integral. Para que você tenha um tema na sua mente: as palavras de vida eterna e a resposta humana. Como fazer a escolha certa. As palavras de vida eterna e a resposta humana. Como fazer a escolha certa. Você que tem me acompanhado já sabe que o capítulo de número 6 foi um capítulo de bastante acontecimento. Muitos acontecimentos se deram no capítulo de número 6. Jesus vai multiplicar os pães e os peixes, Jesus vai andar sobre as águas, Jesus vai dar uma dura na multidão, dizendo que a multidão o procura só por causa do alimento, Jesus vai instruí-los sobre o que essa multidão deve buscar, essa multidão deve buscar o pão da vida, os judeus vão se opor, vão se irritar com essa história, vão confrontar o Senhor Jesus não vai arredar o pé, e ele vai dizer claramente: a minha palavra é vida, minha carne é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira bebida, quem não depender de mim não herdará a vida eterna, eu sou filho de Deus, sou Deus em carne, e se vocês não se renderem a isso, vocês já estão julgados. O resultado desse discurso deveria ser a aceitação dos discípulos. Mas perceba que mesmo andando sobre as águas, mesmo multiplicando pães e peixes, mesmo dizendo que ele é a fonte da vida, mesmo confrontando os judeus, mesmo Jesus sendo categórico, muitos dos seus discípulos, como diz o versículo 60, ao ouvirem tal palavra, disse: duro é esse discurso. Olha que coisa interessantíssima. Eles viram a multiplicação dos pães e dos peixes. Eles compreenderam que Jesus atravessou o lago da Galileia andando sobre as águas. O discurso de Jesus foi um discurso impactante. Foi o próprio Jesus falando.
Os judeus resolveram se opor, Jesus deu um cala-boca neles, venceu o argumento deles. Tudo isso deveria culminar para a aceitação de todos os discípulos. Só que diante da verdade divina, nós temos a carne humana, nós temos a resistência natural do homem. Versículo de número 61, Jesus, sabendo quem eles eram, sabendo por que eles murmuravam, interpelou-os. Vocês estão escandalizados só porque eu disse que vocês têm que comer a minha carne, beber o meu sangue para herdar a vida eterna? Sabe, meus irmãos, a gente às vezes se engana. De fato, é muito duro esse discurso. De fato, esse discurso é muito difícil de engolir. E por que ele é muito difícil de engolir? Porque eu e você, assim como os discípulos daquela época, ansiamos por um salvador da pátria e não por um salvador da alma. Olha que coisa interessante. Nós passamos há pouco tempo atrás por um período político que dividiu o país em dois lados. E aqui eu não quero defender o lado A ou o lado B. Eu só quero demonstrar que tanto quem estava de um lado quanto quem estava do outro ansiava por um libertador político, por um salvador da pátria. Jesus foi confundido também com um libertador político. Eles queriam um Messias triunfante, que chutasse os romanos, que trouxesse paz e tranquilidade, que fizesse com que o dólar caísse e o PIB subisse. Eles queriam alguém para comandar a nação. E eu e você, até hoje, confundimos o Salvador espiritual com o libertador político. O segundo motivo pelo qual é duro esse discurso: os discípulos viam Jesus como um provedor ocasional. Sim, bom, estou com fome. Jesus, qual é o cardápio de hoje? Pães e peixes, qual é o cardápio de hoje? Qual é o item que o Senhor nos dará hoje? Eles queriam um Messias provedor para algumas ocasiões, assim como eu e você. A gente quer um Jesus que nos ajude em algumas coisas. A gente diz, bom, me ajuda a ganhar mais dinheiro, me ajuda a trocar de carro, me ajuda a trocar de casa, me ajuda a ter condições de prosperar. Só que o problema é que Jesus é um provedor perpétuo, não ocasional. E ele é um provedor integral e não de meros detalhes. Jesus vai dizer, é necessário comer a minha carne, é necessário beber o meu sangue. Em outras palavras, é necessário depender de mim integralmente. Não adianta vocês quererem um provedor que tem um cardápio ocasional, ou um salvador que vai cuidar de meia dúzia de áreas da sua vida, mas não de todas elas. É por isso que é duro o discurso. Sabe, meus irmãos, talvez aqui o grande problema é que os discípulos viam Deus como um acessório e não como o todo das suas vidas. E eu tenho que confessar que quando Jesus olha para mim e diz, você precisa depender de mim integralmente, eu olho para ele e falo, é duro esse discurso. Por que é duro esse discurso? Porque eu quero depender das minhas próprias ações, eu quero realizar, eu quero produzir, eu quero prosperar, eu quero um Deus que me auxilie e não um Deus que me guie, eu quero um Deus que me ajude quando eu peço, mas quando eu não quero, ele que fique no canto dele. E esse fato se deve à carne. A minha carne, a sua carne, a nossa carne não suporta a ideia total ou a ideia da dependência total de um Deus. A verdade nunca é desejada pela carne, porque a carne quer um líder político que gere vantagens econômicas. A carne quer um provedor ocasional que de vez em quando me dê um presentinho. A carne quer um auxílio e não um mestre e senhor. A carne só pode ser superada pela intervenção do Espírito Santo.
Quantas vezes eu e você ouvimos a verdade de Deus e nos enchemos de resistência? Quantas vezes eu e você ouvimos a verdade de Deus e nos escandalizamos com ela? Quantas vezes eu e você ouvimos o mandamento do Senhor e fechamos os dentes e os punhos na mesma rapidez? Quer um exemplo? Ame aquele que vos persegue. Orem por aqueles que vos amaldiçoem. Casais, não deixe passar uma noite com a ira deitada em sua cama. Filhos, honrem teu pai e tua mãe. Pais, não levem seu filho à irritação. Quando nós lemos essas coisas, imediatamente nós nos escandalizamos com ela e dizemos: não, tais coisas são duras demais. Mas o que Jesus quer, e aqui é o que Ele está propondo para aqueles discípulos e para nós, é que as verdades do Evangelho precisam superar as dificuldades da nossa mente, do nosso coração e da nossa carne. O texto não é só um reflexo da nossa dureza, mas o texto é uma lembrança que quem precisa se submeter à palavra de Deus sou eu e você. Que quem precisa se submeter a Deus sou eu e você. E qual a realidade que deve ser entendida é a dele, não a nós. Eu não posso chamar Deus de canto e dizer para ele: escuta aqui, eu vou te explicar como é que a banda toca. Não tem como eu obrigar Deus a viver a minha realidade, pois eu e você vivemos na própria realidade de Deus, uma realidade a qual Ele manda, Ele determina e Ele simplesmente faz. E veja que essa realidade é uma realidade que não é apenas do discurso, são dos atos do Senhor. Versículo de número 62, Jesus diz: eu falar que vocês dependem de mim te escandaliza? É isso? Isso escandaliza vocês? Isso faz com que vocês queiram ir embora? O que será, pois, que vai acontecer quando vocês virem o Filho do Homem subir para o lugar onde ele estava? O que será que vai acontecer quando eu for dependurado naquela cruz? O que será que vai acontecer quando eu for levado para a sepultura? O que será que vai acontecer quando eu for assunto aos céus? Escandaliza ouvir falar de dependência? O que será então que como será a nossa atitude quando nós olharmos e virmos o céu aberto e o Senhor Jesus vindo como um relâmpago para buscar a sua igreja? Se o discurso nos agride, quanto mais a própria realidade de quem Jesus é. E ele diz: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. Compreendam, se vocês não vencerem a carne, se vocês não vencerem a incredulidade, se vocês não vencerem a mente de vocês, vocês nunca terão vida. Porque muitas outras coisas vos causarão escândalos. Jesus está desafiando os seus ouvintes, está desafiando nós como ouvintes modernos. Está dizendo: se eu mostrar para vocês a realidade do reino de Deus, o que será de vocês então? Tem um episódio fantástico no Antigo Testamento, em que o menino de Elias fica desesperado com a chegada do exército samaritano. E ele chama Elias e fala: Elias, são muitos, eles vão nos destruir. Então Elias faz a oração dizendo: Senhor, abra os olhos do menino, para que ele veja. Então o menino olha para trás e vê a multidão do exército celestial, toda ela pronta para a batalha. E o texto ficou gravado na história dos evangélicos, na história dos cristãos, pela repetição incessante, que é: maior o que está conosco do que aquele que está no mundo. O próprio Jesus disse isso:
fazendo uma referência que nós estamos sempre em maioria ao lado de Deus. Imagina, se Deus está dizendo para você, dependa dele, e a palavra tem escandalizado, imagina se Deus começar a te mostrar tudo que ele faz. Imagina. As batalhas espirituais, as libertações, as opressões, as guerras, as setas, os dardos, os livramentos. Nós não temos, a nossa carne não tem capacidade de crer nas palavras, quanto mais de experimentar os milagres. E o que Jesus está fazendo é desafiando os ouvintes mais uma vez, dizendo, creiam em mim. Não racionalizem, não transformem isso em coisas carnais, olhem espiritualmente, ouçam a minha palavra e creiam. O apelo de Jesus é o apelo que ele faz para nós. E sabe, meus irmãos, que se Deus não abrir os nossos olhos para as suas palavras, nós permaneceremos cegos mesmo diante da luz mais brilhante desse universo. É isso. Deus quer que dependamos dele. Muitas outras coisas ele poderia nos mostrar, mas nós não somos capazes de entender. Nós não somos capazes de entender coisas muito simples para Deus, como por exemplo, esmagar o próprio filho naquela cruz era a chave para nos dar a vitória. Nós nos escandalizamos com a ideia de um Deus que sofre e que usa o sofrimento para trazer vida. Então qual é a saída, qual é a solução? Compreender de uma vez por todas que o Evangelho e a cruz de Cristo é loucura. E é por isso que eu e você não podemos confiar nas aparências, não podemos confiar nas evidências, não podemos confiar na nossa intelectualidade, não podemos confiar na nossa carne, não podemos depender das nossas forças, percepções ou entendimentos. Porque as palavras de vida eterna são as palavras ditas por Jesus, e é essas palavras às quais nós devemos crer. São essas palavras às quais nós devemos nos submeter. São essas palavras às quais nós devemos não só acreditar, mas nela nos pautarmos para vivermos. Mas talvez você se pergunte, tá bom, eu entendi que depender de Deus é duro. E entendi que se Ele me mostrar tudo, aí que eu enlouqueço de vez. Eu entendi que tem coisas que é difícil de engolir, como por exemplo, o sofrimento que traz vida. Então você está dizendo que eu tenho que romper com tudo isso pelas minhas próprias forças e acreditar em Jesus, vencendo a minha carne, vencendo a minha mente, vencendo a minha razão, vencendo as evidências? Não, meu irmão. Você nem assim é capaz de crer em toda a realidade do Evangelho. Olha o versículo de número 64 e 65. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair, e prosseguiu dizendo, por causa disso é que eu vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. O ato de crer não é um ato da carne. O ato de crer não é um ato da mente. O ato de crer não é um ato do coração. Tudo isso é consequência de uma operação anterior. E que operação é essa? O Pai tem que dar para que esta pessoa possa ir. Em outras palavras, o Pai tem que escolher, o Pai tem que eleger, o Pai tem que separar, o Pai tem que convencer por meio da ação do Espírito. A incredulidade diante da palavra de Deus e a resistência à palavra de Deus é algo humano. Nós nos escandalizaremos com Deus com tudo que Ele faz. Para crermos é necessária uma intervenção cósmica e divina. E essa intervenção cósmica, a teologia chamou de chamado eficaz e de eleição incondicional.
A fé não é o resultado do meu esforço nem do seu esforço. A fé é o resultado da graça. E Jesus aqui, falando com aqueles discípulos, diz: por mais que eu fale, por mais que eu mostre, por mais que eu prove, ainda há descrença entre vós. E por que a descrença? Porque uns são chamados e outros não são. Jesus havia dito isso nos versículos anteriores. E talvez o escândalo aqui tenha se aprofundado. O escândalo não é só a dependência, o escândalo está relacionado à salvação ser um ato iniciado por Deus, mantido por Deus e consumado por Deus, que não depende em nenhum momento da própria carne. Mais dura ainda é essa palavra. Sabe por que você está aqui? Porque Deus quis. Sabe por que você crê? Porque Deus quis. Sabe por que você resolveu se inclinar ao Senhor Deus e chamar Jesus para morar no teu coração? Porque foi Ele que quis. A tua natureza, a minha natureza, a nossa natureza diz não ao Senhor. A nossa natureza não é capaz de entender coisas espirituais simples, como a morte substitutiva do Senhor Jesus. Mesmo que víssemos milagres, como a multiplicação dos pães e dos peixes, ou como Jesus andando sobre as águas, ainda assim não seria suficiente para nos fazer crer. O ato de crer vem de Deus. A fé é o resultado da ação de Deus. E aqui, meus irmãos, nós estamos chegando numa bifurcação. Porque Jesus está dizendo no versículo de número 64, há descrentes entre vós. Nós não temos como ocultar se cremos ou se não cremos, porque o ato de crer é um ato de intervenção divina. E se porventura no nosso meio há descrentes, esses descrentes estão diante de Deus desnudos. Mas se no nosso meio há crentes, esses crentes estão sendo nesse momento humilhados. Porque não só o discurso é duro, não só a morte e ressurreição de Jesus é dura, a doutrina da eleição é muito dura. A salvação nunca esteve nas nossas mãos. A salvação nunca esteve nos nossos feitos. A salvação nunca esteve no nosso agir e operar. Mas o texto não só está nos humilhando, o texto está nos exaltando. E nos exaltando sobremaneira, porque se a graça de Deus te alcançou, significa que você é um escolhido e um eleito de Deus. E se em primeiro lugar eu sou humilhado porque a salvação não é ato do homem, em segundo lugar eu sou exaltado porque diante de todas as misérias que eu tenho, de todas as misérias que eu sou, mesmo assim Deus me escolheu para engrandecer em mim mesmo o seu amor, a sua graça, a sua eleição e a sua vocação. A doutrina da eleição humilha a nossa mente, subjuga a nossa carne, destrói a nossa grandeza, mas ao mesmo tempo ela nos eleva num ponto inimaginável. Porque Deus, antes da fundação do mundo, nos escolheu para Ele, para sermos santos e irrepreensíveis nele e em amor. E isso não dependeu de nós, isso foi mero ato de escolha de Deus. A doutrina da eleição nos humilha profundamente, mas nos consola. Porque aquele que começou a boa obra em nós, certamente há de cumprir. Pois se Ele nos chamou antes da fundação do mundo, nem a morte, nem o frio, nem a espada, nem a decepção, nem a corrupção, nem o pecado, nem força alguma nos separará do amor dEle. Se você é um descrente, talvez você não tenha sido eleito, ou talvez a eleição ainda não se manifestou. Mas se você é um crente no Senhor, saiba que você foi escolhido por Ele. E foi escolhido para ir e dar frutos. E percebe como os eleitos respondem.
Percebe como os eleitos vão responder e como os não eleitos vão responder. Olha comigo o versículo de número 66 até o 69. Aqui o texto encontra o seu ápice. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Se lascar esse cara, não me dá comida, não faz o que eu quero, não atende minha expectativa. Vem com essa história de que eu preciso depender dele. Vem nessa história de que eu tenho que me humilhar, que eu não sou capaz nem de me salvar. Vem com essa conversa de que tem que morrer para frutificar. Eu estou fora, não é assunto meu, estou indo embora. O coração duro faz isso. O evangelho é tão loucura, tão escandaloso, que a primeira resposta é a repulsa. A primeira resposta é dizer não. É ralhar os dentes, fechar o punho e dizer: um Deus assim não me serve. E os discípulos o abandonaram. E aqui, só para você entender quais discípulos são. Jesus tinha um discipulado de círculo concêntrico, tá? Então, ele estava no centro, ao redor dele Pedro, Tiago e João, ao redor de Pedro, Tiago e João os 12, ao redor dos 12 os 120, ao redor dos 120 uma multidão, às vezes de xereta, às vezes de curioso e às vezes de crente. Tinha a multidão que ficava lá em volta. Vai que cai um pão e um peixinho, ou vai que aparece a salvação. De quais discípulos Jesus está falando? De discípulos presentes nesses círculos, inclusive no círculo dos 12, porque Judas é o diabo e ele vai dizer isso logo mais. A não eleição e a dureza da carne é uma realidade que abarca tudo e todos. Os não eleitos, e aqui, meus irmãos, essa é a grande tristeza, porque o joio e o trigo crescem juntos e à vista de quem olha de fora eles são iguaizinhos. Só será possível saber quem é quem naquele dia, porque o reino de Deus, ou o dia da consumação, será como uma grande pescaria em que o Senhor tira todo tipo de peixe. Os bons ele separa, os ruins ele taca no fogo e acabou. É possível ser não eleito sendo discípulo. Assustador isso. Mas como é que a gente sabe a diferença? Talvez você tenha dúvida, talvez esse texto está te deixando cheio de dúvida. E talvez você pense: meu coração é duro, eu não acredito. Será que eu não sou eleito? A prova que você é um eleito é o tipo de resposta que você dá quando Jesus te confronta e te humilha do jeito que ele está fazendo essa manhã. Olha o versículo de número 67. Jesus pergunta para os 12, e aí, vocês vão embora ou não? É a pergunta. Eu fico encantado com Jesus, porque Jesus nunca foi politicamente correto, né? À vista desse discurso, muitos disseram: é dura essa palavra. Ele vai dizer: é dura? Vocês não viram nada, deixa eu começar a pesar para vocês verem. Então os discípulos, ouvindo isso, resolveram ir embora. Aí Jesus olha para os 12 e falou: a porta da rua é serventia da casa, ou vai embora agora ou fica. Ou some ou soma. Né? Ou é agora ou nunca. Ele olha para os discípulos e fala: e aí? Vocês vão se retirar? E se você é um eleito, se sua carne está sendo esmagada, se sua mente está sendo confrontada, se tua fé está sendo agredida, a resposta, e a única resposta que você pode dar, é essa de Pedro, versículo de número 68. Senhor, para quem iremos? Não é para onde, é para quem. Se você é um eleito, sabe o que acontece? Sabe qual é a marca da eleição? Todas as vezes que você faz uma bobagem, todas as vezes que você erra, todas as vezes que a sua carne te vence, todas as vezes que você nega Jesus 3 vezes antes de cantar o galo, no fim das contas, você volta para Ele. Essa é a grande marca. A grande marca não é a perfeição, a grande marca não é a exaltação, a grande marca não é a santidade, a grande marca é a dependência. No fim das contas, você volta para a mesa para comer um pedacinho de pão, tomar um cálice, porque você sabe que a carne dele é verdadeira comida, que o sangue dele é verdadeira bebida e que só ele tem palavras de vida eterna. A resposta de Pedro é: tu tens as palavras de vida eterna.
Não, é duro, eu sei que é duro. Eu sei que é duro dizer que a salvação não depende de mim. Eu sei que é duro dizer que a minha carne se escandaliza. Eu sei que é duro dizer que errar é humano e eu nunca vou ser perfeito. Eu sei que tudo isso é duro demais. Mas só o Senhor tem palavras que me vivificam. Só o Senhor é aquele que me entende. Só o Senhor é aquele que morreu por mim. Só o Senhor é aquele que viveu a minha vida de forma integral, para me dar uma vida que eu nem sonho como ela é de tão perfeita. Para quem iremos? A gente só volta para o Senhor. Só o Senhor tem as palavras. E por fim, por mais que seja duro, eu ainda acredito que você é o Filho de Deus. Eu ainda acredito que tudo que você diz é verdade. E eu ainda acredito que tudo aquilo que você faz é bom e para o meu bem. Nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Se você não é um eleito, você está querendo ir embora. Se você é um eleito, você também está querendo ir embora. Mas você sabe que não tem para quem ir. Se você é um eleito, você também não quer ouvir. Mas você sabe que essas palavras são as únicas que te servem. Se você é um eleito, você sabe que Jesus é bom. E que Jesus tem cuidado de você. Se você é um eleito, você sabe que sem Cristo não há esperança. E que nele temos tudo o que a gente precisa, mesmo quando a gente não tem nada. Eu vou repetir. Se você é um eleito, você sabe que sem Cristo não há esperança, mas que nele você tem tudo, até quando você não tem nada. O caminho de Deus é extremamente difícil. Quantas e quantas vezes nossos pecados não nos arrastaram e nós não desejamos ir embora. Mas em Cristo temos vida. Estar com Cristo é o melhor lugar que qualquer um de nós pode estar, mesmo que seja na fornalha ardente. Isso é espetacular. Em Cristo, mesmo na escassez, mesmo nas trevas, mesmo nas chamas, é o melhor lugar. Sem Cristo tudo é miséria. Sem Cristo tudo é vaidade. Sem Cristo tudo é profano. Sem Cristo tudo é nulo. Mas com Cristo, até as trevas se transformam em mais alvas que a alva lã. Se formos abandonados à própria sorte, não ficaremos num campo neutro. Se formos deixados à própria sorte, nos aliançaremos ao diabo. Versículo de número 70, Jesus diz: não vos escolhi em 12, contudo, um de vós é diabo. Com ele, vida eterna mesmo em meio às trevas. Sem ele, trevas mesmo em meio à boa vida. E aqui, a grande metáfora é que se não formos com ele, imediatamente estamos contra ele. Se não nos rendermos a ele, não estamos com ele. E render não é conviver. E muito cuidado, meus irmãos, porque conviver com Cristo não garante salvação. Mas depender dele durante toda a vida é a prova mais cabal da eleição. E por que eu estou dizendo isso? Porque Judas estava fisicamente próximo de Jesus. Mas não existe ser mais distante, não existe o homem mais distante de Jesus do que o próprio Judas. Jesus estava perto dos seus olhos, mais longe do seu coração. Para a gente terminar, o texto nos lembra que não existe campo neutro. Ou é eleito e não eleito. O eleito é filho de Deus, o não eleito é filho do diabo. A eleição nos humilha.
Mas a não eleição nos destrói, nos condena. Eleição não significa proximidade. Eleição significa dependência. E a boa nova é que a dependência é transformadora. Quanto mais você depender do Senhor Jesus, mais parecido com Ele você vai ficar. Quanto mais você depender do Senhor Jesus, quanto mais você se aproximar do Senhor Jesus, quanto mais você se inclinar para o Senhor Jesus, quanto mais você recorrer a Ele, quanto mais você voltar a Ele, quanto mais você acreditar nele, quanto mais próximo dele você estiver, mais parecido com Ele você será. Eu termino meu sermão dizendo que esse sermão nos apresenta o duro dilema entre a verdade divina e a natureza humana. Temos duas saídas: ou rejeitamos ou abraçamos. Ambos, os que rejeitam e os que abraçam, se escandalizam. Mas Pedro nos dá a chave. Pedro nos ensina que não existe outro para quem iremos, que só Jesus tem palavras que satisfazem a nossa vida para sempre, e que por mais difícil que seja, Ele tem cuidado de cada um de nós. Ele é o Cristo de Deus, o Santo. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Eu quero que vocês saiam daqui sabendo que às vezes o pão que Ele nos dá é amargo, mas ainda assim é o pão da vida. Saiam daqui sabendo que a palavra às vezes é dura, mas ainda assim é a palavra de vida eterna. Que vocês saiam daqui sabendo que às vezes o castigo é doído, mas ele ainda vem da mão do Santo de Deus. E se você está em dúvida, se você é um eleito ou não, eu gostaria que você olhasse para o seu coração. E se o seu coração te manda correr para Cristo, oh meu amado irmão, saiba que seu nome está escrito no livro da vida e foi escrito antes da fundação do mundo. Se você tem dificuldade com isso, veja onde você está e o que você está fazendo. Você está na igreja, e o que você está fazendo? Está entregando seu coração mais uma vez para Ele. E se você fizer isso, acabou. A grande questão é que resposta nós daremos. E eu te convido a responder como Pedro: Senhor, para quem iremos? Só existe uma resposta. E a resposta a ser dada é essa. Por mais que o discurso seja duro, por mais que o evangelho seja confrontador, ainda assim, é a única saída que temos. Creia no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa. Vamos orar. Nós vamos cantar? Vamos cantar? Se coloca em pé, vamos cantar. Oi? Ok. Senhor, nós acabamos de ouvir a exposição da sua palavra. Acabamos de ouvir que o evangelho é escândalo, o evangelho é loucura, o evangelho destrói a nossa carne, a nossa mente, a nossa alma, o nosso coração. E diante do evangelho nós ficamos irritados, nós ficamos com um amargo na boca. Como assim? Eu não posso nem me salvar. Como assim? Fui eu que te escolhi. Quem você pensa que é para dizer que foi você que me escolheu? O evangelho é assim. Quando ele é pregado, ele é cheiro de morte para morte, mas cheiro de vida para vida. E ó Deus bendito, que eu e meus irmãos não sejamos como os discípulos, que à vista disso foram embora. Não! Que a gente responda: só temos o Senhor, não iremos embora, porque só o Senhor tem palavras de vida eterna, e se elas forem duras, como elas têm sido, ainda assim elas geram vida e vida em abundância. Ó Deus, nós rogamos que nessa manhã
o Senhor tenha convencido o nosso coração, o Senhor tenha trabalhado a nossa alma, e a nossa resposta ao desafio da verdade divina e da raça humana, da carne humana, tenha sido vencida pela eficácia do Evangelho, pela grandeza de Jesus. Não há outro como Ele. Pela eficácia da palavra, pela santidade da vida. Ó Deus, que o Senhor tenha vencido mais uma vez, mas hoje o adversário tenha sido a incredulidade do nosso coração. Prega no nosso coração a verdade de que somos eleitos de Deus e nos faz viver amanhã em novidade de vida, nos faz viver de cabeça erguida, santos, lavados, remidos, restaurados, para vivermos para a glória de Deus. É isso, e para sempre, e sempre. O Senhor é poderoso para fazer muito mais do que pedimos e pensamos. Então faça, Senhor, e glorifica o seu nome no nosso meio. Vamos louvar.